Olá. Sabe aquela ideia de que, com a internet e a globalização, a gente vive num mundo sem fronteiras? Que viramos todos uma grande aldeia global? Bom, essa ideia é bem popular. Mas hoje, com base na obra do geógrafo Rogério Aisbert, a gente vai desafiar esse conceito e entender porque o território, longe de sumir, está mais complexo e importante do que nunca. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta que vai guiar nossa conversa é essa. Com tanta tecnologia, tanta conexão, será que o espaço físico e as fronteiras ainda fazem algum sentido? A resposta, olha, pode surpreender. Pois é, a globalização, a gente vê isso todo dia. A internet, o comércio mundial, as viagens, tudo isso parece que está encurtando as distâncias, apagando as fronteiras. Dá aquela sensação de que o mundo está ficando cada vez menor, mais integrado, né? E daí vem essa crença que se espalhou por aí. A de que o lugar onde a gente está fisicamente, as fronteiras dos países, tudo isso está virando irrelevante. É uma ideia com muita força, mas que, como a gente vai ver, conta só uma parte da história. A expressão clássica para resumir esse mito todo é aldeia global. Essa ideia se baseia num conceito chamado desterritorialização, que sugere que estamos todos virando uma comunidade só, super interligada, onde o lugar de onde a gente vem já não define mais quem a gente é. Então, para começar, vamos desmontar essa ideia de desterritorialização, que é o coração do mito do mundo sem fronteiras. Explicando de um jeito simples, desterritorialização é esse processo que faz parecer que o território está perdendo valor, sabe? Com a cultura se espalhando por todo lado, com o trabalho remoto, parece que aqueles laços que a gente tinha com um lugar específico estão se dissolvendo. Mas a pergunta é, será que os territórios estão mesmo desaparecendo? É aqui que a coisa começa a ficar interessante. Para a gente entender o que está acontecendo de verdade, a gente precisa de uma definição muito mais forte de território. Não é só sobre um desenho no mapa, é sobre poder. Olha que curioso, a própria origem da palavra território já entrega o jogo. De um lado, ela vem de territorium, do latim, que quer dizer terra, recurso. Do outro, ela também vem de territor, que está ligado a terror, a impor controle. Ou seja, território é as duas coisas ao mesmo tempo. Um recurso a ser usado e um espaço a ser dominado. E essa citação do Aisberg, nossa, resume tudo. O ponto-chave é que o território é, na sua essência, um campo de batalha. Um lugar que está sempre sendo disputado por diferentes forças que querem exercer seu poder ali. Ele nunca é neutro. Certo. Então, se o território não desapareceu, o que foi que mudou? A resposta está na lógica do controle. Vamos ver como essa lógica evoluiu no nosso tempo. Antigamente, o poder se manifestava no que a gente chama de território-zona. Um país com suas fronteiras bem definidas, com o Estado controlando toda aquela área. Hoje, o que a gente vê avançando é o território-rede. Pensa, por exemplo, numa grande empresa multinacional. Ela não precisa dominar um país inteiro. Ela precisa controlar pontos estratégicos, como portos, servidores de internet, centros financeiros e, claro, os fluxos de dinheiro e informação que passam por esses pontos. E essa é a grande virada de chave. O território não sumiu. A forma de exercer poder sobre ele é que se transformou. O foco mudou das áreas para as redes, dos espaços contínuos para os fluxos e as conexões que definem a economia e a política no mundo todo. E se a lógica mudou, a nossa experiência de vida também mudou, claro. E isso nos leva a um conceito fundamental para entender o mundo hoje, a multiterritorialidade. Em vez de a gente viver sem território, a verdade é que hoje a gente vive em vários ao mesmo tempo. É como se diferentes mundos, diferentes realidades se sobrepusessem no nosso dia a dia. Para isso ficar mais concreto, vamos conhecer a Sofia. Imagina só, o corpo dela está em Berlim, que é o seu território físico, mas o salário dela vem de uma empresa do Reino Unido, seu território econômico. Culturalmente, ela se conecta com brasileiros espalhados pelo mundo. E no mundo virtual, ela comanda uma comunidade online global de designers. A Sofia não está sem território. Ela é multiterritorial. Ok, mas então, como é que esses territórios se transformam? Não é um processo de simples desaparecimento. É, na verdade, um ciclo dinâmico que nunca para. A tal da desterritorialização é só metade da história. O pulo do gato é entender que um processo não existe sem o outro. Toda vez que um território é destruído ou enfraquecido, um novo território é criado no lugar dele. O ciclo funciona mais ou menos assim. Primeiro, alguma força nova desestabiliza um território que já existia. Isso é a desterritorialização. Mas, imediatamente, começa um processo de recriação que dá origem a um novo território, com novas regras, a reterritorialização. O que a gente vive, então, não é o fim dos territórios, mas um ciclo infinito de desreterritorialização.
E por que tudo isso importa tanto? Porque essa nova lógica dos territórios não é nem um pouco neutra. Ela, na verdade, está redesenhando o mapa do poder e da desigualdade no mundo. Essa multiterritorialidade não é para todo mundo, longe disso. Para os privilegiados, ela significa liberdade, a chance de operar em redes globais, de expandir sua influência. Já para os excluídos, o que acontece é o contrário. As fronteiras ficam ainda mais rígidas e eles acabam confinados a um único espaço, com mobilidade e acesso muito restritos. Portanto, o resumo da ópera é este. Hoje, o poder não vem mais só de ser dono de terras, mas sim da habilidade de navegar, de controlar e de criar conexões entre múltiplos territórios. É isso que define a nova estrutura de poder global. No entanto, no meio disso tudo, e este é um lembrete muito poderoso do Heisberg, por mais que a gente navegue em redes virtuais e globais, a nossa necessidade humana, básica, fundamental, de ter um lugar físico, um abrigo, um território mínimo para viver, continua sendo absolutamente essencial. E assim, a discussão toda muda de figura. A questão deixa de ser se o território ainda existe para se tornar uma pergunta muito mais profunda, sobre poder e sobre justiça. Quem é que está definindo as regras, as fronteiras e as conexões desse nosso mundo tão complexo? Fica aí a reflexão.